Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Hoje eu vou relatar o 27º capítulo da minha jornada. E já começo agradecendo a mais de 2 milhões e 500 mil acessos que nós estamos tendo em nossa página. Isso é uma vitória real da consciência, porque nós estamos aqui, eu e Kátia Gaia, e assim como todos os palestrantes que participam do programa Enigmas, para realmente trazer a revelação de tudo que está ocultado. E, como eu digo, autoconhecimento é tudo. Eu vou contar uma experiência sobre o ayahuasca. Você sabe o que é o ayahuasca? Do Quichua significa aya, que significa morto, defunto, espírito. E o asca, cipó, podendo também ser traduzido como cipó do morto ou cipó do espírito, também como conhecida como daime, angê, santo daime, vegetal e mariri. É uma bebida psicoativa, ou seja, ela mexe sim com a psique. Ele é produzido a partir da combinação da videira Banisteriopsis, com várias plantas em particular. A produção e o consumo dessa bebida, eles são difundidos sim em todo o mundo, especialmente nos países ocidentais. A ayahuasca ela é frequentemente associada a rituais de diferentes grupos sociais e também religiões, além de fazer parte da medicina tradicional do povo da Amazônia. O uso ritualístico do ayahuasca se expandiu para além do contexto da cura dos pajés e dos rituais religiosos das igrejas, tornando-se um poderoso aliado às terapias. A combinação da terapia com o uso ritualístico do ayahuasca, meditações diferentes e uma abordagem espiritual, facilita a transformação e beneficia, de certa forma, a saúde mental, o crescimento espiritual das pessoas. E durante esses tratamentos, o indivíduo é confrontado, sim, com os vários aspectos de si mesmo e de sua vida. Isso o envolve, entre outras coisas, entrar em contato com sua dor, com a sua raiva, com aquela parte que você não conhece, com traumas e padrões também de comportamentos que precisam ser melhorados. Esses aspectos vêm, em realidade, em busca de uma verdade interior. Bem, com o apoio do uso ritualístico do ayahuasca, o indivíduo experimenta um caminho aberto para explorar áreas do inconsciente. Com o tempo e progressão, as experiências ocorrem sem interferência da mente crítica e analítica, que muitas vezes se torna silenciosa, dando às pessoas uma oportunidade, sim, de contemplar a propriedade abriativa do ayahuasca, que leva, de certa forma, a pessoa à origem de seus problemas. E isso permite às pessoas também acessarem constelações de memórias e áreas mais profundas da sua própria identidade. Experiências também que moldaram as vidas no passado emergem tendo um novo significado quando reconhecida através do apoio e orientação dessa planta. Mas eu também afirmo que não é uma bebida para você ficar tomando à torta direito, como eu tenho visto que as pessoas fazem. Elas simplesmente servem para abrir um canal de percepção interior muito grande e fazer você ter um contato mais amplo e restrito com si mesmo. Bem, eu tive uma experiência do ayahuasca lá pelo ano de 2003, 2004, e que foi muito interessante. Eu fiz uma experiência em tomar 200 ml de ayahuasca e foi muito interessante o que aconteceu comigo. Eu vou relatar para vocês porque eu tive um encontro interior enorme comigo. Assim que eu tomei o ayahuasca, eu tive a sensação de estar desgrudando do meu corpo físico, como se fosse retirando um durex. E me vi em pé, fora do meu corpo, de forma lúcida. De repente eu vejo uma criança loirinha olhando para dentro de um baú. Pensei até que fosse a minha sobrinha. E nesse momento eu vejo que sou eu mesmo, de uma forma infantil, verificando aquele baú.
de repente um índio vem, aparece na minha frente e me faz assim, com a mão, para que eu vá em direção a ele. E eu vou em direção a esse ser. E ele pula comigo de um abismo. Isso tudo em projeção da consciência. Ele pula comigo de um abismo e de repente eu vejo que eu estou realmente projetada de uma forma lúcida e muito real. E logo em seguida eu vejo uma outra imagem caindo na minha frente. Um homem muito alto, com poses de militar, de braço dado com uma moça e com uma espada, né, assim, ao lado da calça, e acenando para o público, como se ele estivesse indo para um outro local. Ele me parecia ter um nariz empinado. Na época eu até questionei se esse cara não fosse eu mesmo, né, em outras vidas, um acesso que eu estava tendo do meu próprio interior, né. Não que eu tenha esse nariz empinado, ao contrário, eu sou uma pessoa simples hoje, mas teve momentos que eu acho que eu já tive sim. E aí, depois eu caio para uma outra imagem. Eu tomei o ayahuasca, era 10 horas da manhã. Eu fiquei até as 16 horas nesse processo de viagem fora do corpo. Então, as coisas que eu me lembrei, que eu registrei no meu livro de projeções, foi exatamente isso. Depois eu vejo um OVNI. E esse OVNI me puxa então para cima, numa luz azul. Então eu entro dentro deste OVNI e vejo seres felinos, com aparência felina, muito alto, cabelos bem alaranjados, né? Muito bonitos também. E eu encostava mais ou menos na base do peito de um deles, ele me abraçava e dizendo: nós estamos esperando que você volte. E eu senti muita emoção porque é como se eu tivesse visto, depois de muito tempo, a minha família espiritual. Foi muito legal, tanto que depois eu não conseguia voltar, parece que a minha pulsação caiu, a amparadora do movimento, desse movimento do ayahuasca, tentava fazer que eu voltasse e eu não voltava. Eu não tive diarreia, não tive vômito, mas eu tive uma profunda vivência comigo mesmo. E isso me deu uma percepção clara do que eu precisava melhorar em mim. E também me deu a percepção de qual é a minha constelação familiar. Não tenho dúvida que eu tenho uma ligação com esses seres. Eles já haviam dito isso em transcomunicação, os felinos, que eu tinha esse parentesco, né, de alma com eles. E foi muito emocionante, porque a visão que eu tive foi muito real e muito contundente também. Mas eu penso que vale a pena experienciar, se você estiver preparado para que isso ocorra de uma forma autoconhecimento. Porque tem muita gente que toma o ayahuasca e depois fica meio pirado, pode até ficar em depressão por ter esse contato, não estar preparado para ter esse contato consigo mesmo. Então, eu não sei se eu devo dizer para vocês: olha, vão devagar, experimente, mas com cautela, em locais sérios, porque realmente é uma planta psicoativa, ou seja, ela faz com que você tenha uma viagem mesmo, né? Mas se essa viagem ocorrer como ocorreu comigo, de fora para dentro, maravilha. Me acrescentou muito, mas conheço pessoas que fizeram e realmente piraram com essa história do ayahuasca. Eu acho que tudo que você for participar tem que ter equilíbrio. Eu não achei que eu fosse passar por uma experiência dessa, mas foi muito bacana. Mais do que bacana, ela me trouxe muito autoconhecimento da minha própria dureza, do meu próprio lado militar. Eu também entendi que através do ayahuasca é muito importante a gente conectar mente e coração. Depois desse ayahuasca, eu escrevi duas mensagens, mas eu penso que essas mensagens foram meu eu superior para esse meu eu não tão inferior. Eu vou colocar duas mensagens que eu escrevi logo depois dessa experiência incrível. Portanto, experienciem, mas tudo com equilíbrio, sabendo onde vocês estão pisando. E eu gostaria que vocês refletissem comigo nessas mensagens. Eu vim de uma estrela, atravessei portais, e neste mundo
de homens feras, renasci. Vejo guerras e dor. Preciso semear as flores do amor, lírios siderais para conscientizar, para que sejamos em essência o que somos em consciência, filhos das estrelas com naves transcendentais. E assim voltar para minha estrela, fazendo a ponte para o infinito, transformando a fera em mim em um anjo mais bonito. Portanto, eu gostaria que você ouvisse o seu coração e aliasse mente e coração, para que todos nós, com essa atitude, pudéssemos sair dessa contramão. Vem comigo nessa jornada. Gratidão por estarem comigo nela. Ouça o seu coração. Está cheio de amor? Ouça teu silêncio. Está repleto de ruídos? Ouça os pedidos que sua alma faz a você. Ouça sua consciência em vigília estrelada. E com a cabeça pacientemente busca o teu caminho. As estrelas indicarão as dimensões do seu buscar. E ele se fundirá com os pássaros que retornam aos seus ninhos. Então sua voz dançará nas brumas, em todos os recantos do universo. Busca-te, procura, ouça a sua razão. Responda-se quem és, o que veio buscar, o que deve aprender, o que veio doar. És tripulante ou viajante? Ouça o seu coração e busque a sua verdade. Corpo e alma integrados, ouvindo a sua eternidade.